Jornal da República e Última Hora, direto da Câmara de Vereadores. Estamos aqui com uma das maiores autoridades na área de segurança pública, Fernando Rabelo. Fala um pouco para a gente, acabou de ser aprovado no Estado um pacote de segurança pública. Fala um pouco para a gente se esse pacote realmente vai trazer algumas mudanças de segurança para o povo carioca, que é o povo que mais, em uma pesquisa feita recentemente, a maior preocupação do povo do Rio de Janeiro é a segurança pública. E a gente sabe que o seu trabalho lá junto com o Pazuello tem surtido resultados. Há pouco tempo vocês fizeram várias emendas para melhorar os equipamentos da Polícia Militar. Então fala para a gente desse pacote, os efeitos que podem surtir e o que é necessário para melhorar a segurança pública do Rio de Janeiro. Bem, primeiro, antes de mais nada, agradecer a Última Hora, estar sempre presente em grandes momentos da história do Rio de Janeiro. Mas, como bem colocou aqui, participo do Grupo de Estudo de Segurança Pública, do General Pazuello. Nele estão desembargadores, juízes, promotores, procuradores, em suma, gente que pensa em um olhar, porque segurança pública, Alf, ele não pode ter só o olhar da polícia, tem que ter um olhar por várias primas, né? Então, esse grupo vem desenvolvendo projetos, são mais de 20 projetos de lei. A visão do deputado federal General Pazuello é uma visão muito importante. Ele também trabalha na questão da seccionar, ter as prisões, ela trabalhar a nível primário, secundário e de alta periculosidade, para que justamente a criminalidade não se junte às pessoas que estão iniciando, né, infelizmente, na criminalidade, acabe se aperfeiçoando com profissionais, com gente que já está há muitos anos e aí cada vez mais aperfeiçoando o pessoal que, infelizmente, caminha para o crime. Com relação aos projetos de lei de segurança pública, há sempre a preocupação que você sabe, você é advogado, né? Que às vezes o que acontece é que um crime não consegue, o conceito de crime autônomo. Então, às vezes tem a questão de tráfico de drogas, a pessoa está com droga, está com fuzil, e só há um tipo de enquadramento. Então, esse, como outras questões, um projeto recém também que feito e aprovado na Câmara de forma unânime, também a preocupação que foi agora semana passada, é a preocupação com o sequestro de crianças, né? Então, hoje em dia, o projeto de lei que passou na Câmara Federal, a mãe nunca mais consegue desvincular da criança. Então, o pezinho da criança agora vai com a digital também da mãe. É a preocupação desse grupo também com o sequestro de criança, que também é um problema muito grave hoje na história do nosso país, né? Tem até um filme agora que ganhou vários prêmios que conta justamente essa questão dos tráficos de criança. Exato. Então é uma questão realmente que aumenta a segurança para as mães e as suas crianças. Agora, fala para a gente um pouco da questão do cárcere. Qual a sua opinião sobre essa questão da saidinha, sobre essas questões referentes à gestão penitenciária? Bom, eu acho que, como todo crime, tem que ter a sua gradação. Eu só acho que não tem que se bonificar, quer dizer, tem que ter, alargar ou ter uma visão dessa gradação para que justamente a pessoa não cometa o crime e no dia seguinte, sem exagero, às vezes 10 meses depois, as pessoas estão voltando para a criminalidade. Com experiência minha, de experiência militar, né? O que acontece é o seguinte: quando a prisão é para a pessoa fazer reflexão sobre o ato que cometeu, né? A partir do momento que isso não se deflagra, ou não acontece, ou passa pouco tempo, acaba o objetivo, que não é castigar ninguém, é para justamente fazer uma reflexão para que essa pessoa volte para a sociedade com uma outra visão. Então, o trabalho que esse grupo está fazendo é um olhar sobre o código, rever e, em alguns casos, aumentar a pena para que justamente essas questões não aconteçam e muito menos a questão também da saidinha. Então, a gente vem se debruçando, são mais de 20 projetos de lei, cada um com uma abordagem, mas eles integrados podem ter certeza, eu falo isso para cidadão fluminense, pode ter certeza, nós teremos uma solução a curto para médio prazo para a segurança pública do país. Vamos falar também que a segurança pública não é só no Rio de Janeiro que está tendo problema. Exatamente. No Nordeste, então, os índices, apesar da qualidade de vários setores, está sendo comprovada, setores de educação, setores de coisa, a criminalidade só vem aumentando no Nordeste. E aí, por exemplo, teve um caso agora que eles tomaram praticamente toda
a questão da internet na cidade, e aí os policiais que começaram a queimar os carros, e os policiais estão sendo processados. E os milicianos, os traficantes, eles prendem e a polícia reclama que solta rápido. Então, o que tem que ser feito junto à legislação, junto para se coibir esse tipo de crime? Outra reclamação também é que as pessoas não estão conseguindo nem fazer boletim de ocorrência mais de pequenos furtos. Teve um cliente meu que chegou para mim e falou: pô, fui lá fazer ocorrência, o policial lá de dentro gritou. Faz pela internet. Aqui a gente não vai fazer esse tipo de pequenos furtos, não. A gente não tem tempo para. Então, como é que fica essa questão do poder público? Às vezes não está dando condição nem de fazer um registro de ocorrência mais. Bom, foi muito importante você colocar, porque recentemente, estão acompanhando, né? O STF determinou para o Estado do Rio de Janeiro a questão de um planejamento da retomada, né, dos terrenos que hoje a criminalidade tomou, né? Então, isso é muito importante nós abordarmos, que é a questão de tomarmos espaço para justamente as antenas e outros botijões de gás, uma série de hoje de receita que em pesquisa já dão que o seguinte, que não é a droga que é uma receita do tráfico hoje em dia, é justamente a exploração da comunidade ali no entorno. Então, esse trabalho que a Polícia Militar vai fazer da retomada do espaço vai valer como espelhamento para outros estados. Aquilo que o general Pazuello coloca muito bem. O Rio de Janeiro é o exemplo para muitas coisas positivas e, infelizmente, também para as coisas negativas. Então, o que acontece hoje no Rio está se deflagrando nos outros estados, porque, historicamente, aqui foi a capital, aqui nascem as soluções, mas, infelizmente, também nascem as coisas ruins. Então, é por aqui que a gente tem que começar a dar exemplo para o resto do país. E com essa retomada, esse planejamento que o BOP está fazendo junto com o secretário de Segurança, com certeza isso vai acontecer também em outros espaços do nosso país. Foi tirado como método que vai começar ali por Jacarepaguá, a retomada do território, né? Eles entendem que algumas comunidades menores sejam um exemplo, teste, para que as grandes ele consiga fazer, como todo projeto, vão ter acertos, vão ter erros, então se aproveita um local que tem uma facilidade melhor da polícia, para depois fazer o redesenho para chegar em áreas maiores. Nós estamos chegando perto da eleição. Será que não vai acontecer como as UPPs, não? Que um governo fez e o outro desmontou? Ou você acha que agora vai ter uma continuidade no projeto de segurança pública? Bom, isso é muito bem colocado, por isso que o STF ele pede que haja um planejamento da forma como fazer. Então, mais do que fazer, a preocupação nossa é como fazer e depois poder executar. Na minha leitura, é lógico que é minha leitura, né? Eu entendo que feito o planejamento, começando da forma que está começando, porque só para lembrar das UPPs, eles saíram fazendo várias. Então, o planejamento está na pequena para depois chegar nas grandes. Então, quando há um pensamento assim, não é um pensamento para hoje, porque não vai ser em um ano que vai ter a retomada desses territórios. Então, acredito, da forma como está fazendo, isso é uma forma até acadêmica, é você começar pequeno e terminar grande. Então, por isso que eu acredito que não vai acontecer o que antes aconteceu. O Canela tem feito um trabalho de acabar com as barricatas, e está transformando a questão da segurança pública lá em Belford Roxo. Você acha que isso pode servir de modelo para o resto do estado? Você acha que tem um coronel do BOP muito famoso que ele fala que o BOP entra em qualquer comunidade, qualquer hora, em qualquer lugar. Então, se entra em qualquer hora, em qualquer lugar, por que não se resolve a questão principalmente de retomada dos territórios? Bom, isso foi muito bem colocado. Eu acho que todo projeto que dá certo, lógico, cada um com as suas limitações e características de região também, acho que a gente tem que pegar e trazer esses projetos positivos, seja de qualquer partido que seja, e seja de quem quer que seja. Agora, com relação à questão de barricada, só para lembrar, eu sou um filho de um coronel de polícia, eu fico muito tranquilo para poder falar isso. Hoje a gente fica falando assim, o BOP pode entrar. Na verdade, a polícia pode e deve entrar em qualquer local, porque ele não está ali para ir contra ninguém da comunidade. A polícia é para nos proteger. Então, quando se restringe isso ao BOP, é porque uma série de outras coisas não estão acontecendo a contento. Então, o que se espera com esse projeto, eu acredito nesse projeto da forma como estão debruçados, o time que está debruçado nisso,
com certeza, a curto para médio prazo, as experiências que vão ser alcançadas com esse projeto, isso vai dar um alento para a sociedade, lembrando, conjugadamente com as mudanças que os projetos de lei desse grupo estão proporcionando, porque até para o policial ele tem que ter a segurança jurídica, que ele vai estar fazendo isso e não vai ter o revés que, infelizmente, nesse momento está acontecendo. Tá. Finalizando, faz um resumo aí desses principais projetos aí, desses 20 projetos que tá aí no bojo desse grupo de estudos, de promotores, tá a Leste participando, o General Pazuello, entre outros aí, na elaboração dessa frente aí pela segurança pública do Estado. Bom, são mais de 20 projetos, sugiro ir no nosso site General Pazuello, @General Pazuello Oficial, para conhecer mais profundamente. Mas o que eu posso destacar, e falei um tempinho aqui atrás, com justamente essa situação de crimes continuados, né? A pessoa, só vou dar um exemplo que é triste, né? Você entra no ônibus, um exemplo, dispara em 18 pessoas, morrem 15, 2 pessoas feridas e um ficou gravemente tetraplégico, né? Ele só responde por um crime, que é uma coisa muito surreal, né? Então, a nossa preocupação é que o crime ele tenha exatamente a força, a resposta da sociedade seja proporcional o malefício que ele está gerando para a sociedade. Estou colocando só um exemplo de um projeto de lei. Tem outro projeto de lei que eu coloquei aqui para ti. A pessoa está lá com um fuzil, está com granada, está com um lança-foguete, em suma, e com 800 gramas de maconha. O advogado que acompanha coloca ele com enquadramento só com drogas, que a pena é muito menor e você sabe disso como advogado. Então, essa leitura, essa releitura desse grupo de estudos está justamente para adaptar a lei à situação hoje caótica que está a segurança pública, mas que o Estado do Rio de Janeiro, com o seu comandante e o seu time, está conseguindo executar com bastante eficiência. Muito obrigado pelos esclarecimentos desse tema tão importante e tão atual para todos que moram aqui no Rio de Janeiro, que vê a violência se alastrando a cada dia mais. Última hora, notícia levada a sério.